Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso Fora da Curva. Hoje para debater, né? Eu e Sueli Mesquita vamos debater um assunto muito tenso, emblemático, polêmico, mas necessário, extremamente necessário na vida da sociedade, das escolas, dos alunos, dos pacientes, de tudo, né? Que é o bullying. Né? Esse ano a gente teve vários momentos na sociedade, nas cidades, né? Nas grandes cidades, nas pequenas cidades, de ocorrências dentro das escolas, dentro dos locais de trabalho também, e a gente resolveu, né, trazer duas ferinhas, uma que já está retornando para casa, né, que é minha colega, minha parceira de trabalho, Juliana, e também estou tendo a honra de conhecer o professor Lucas Andrade, especialista, mestre, né, em Direito e criador da ONG Direito na Escola, né, Lucas? É isso. Primeiro, agradeço o convite. É um prazer falar com vocês sobre um tema muito relevante, né? Que é o crime, o ato infracional que envolve crianças e adolescentes. Tem muitos mitos que vão ser quebrados aqui hoje. Adolescente não pode ser punido, ou não dá nada, né? Você ouve essa frase, dá nada pra mim. Hoje vai ser a nossa conversa, vai ser interessante e dura. Show de bola. Esclarecedora, vamos dizer assim. Mas tocando... Reveladora, digamos. Juliana, fala para nós. Aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Prazer em voltar aqui nesse podcast maravilhoso. E vai ser muito importante a nossa conversa hoje mesmo, gente. Falar sobre o que não se fala, conhecer um pouco mais daquilo que todo mundo conhece e ninguém conhece. Né? Acho que é importante a gente refletir sobre bases emocionais, bases educacionais e bases legais do tema bullying, que abrange um pouco de tudo isso. Então, hoje estou aqui como educadora, mas também estou como mãe, né? Eu acho que, como responsáveis legais pelos nossos filhos, essa boa instrução começa com a gente. Então, eu tenho o prazer de trabalhar na área da educação e de conhecer um pouco mais sobre isso, mas também quero entender como mãe, né? Como orientar. Tenho um filho maior, uma filha menor, e a gente orienta da mesma forma os filhos da gente, né? Então é um prazer poder voltar e falar com vocês. Olá, pessoal. Sou Sueli Mesquita, faço parte aqui do Fora da Curva. E, assim, hoje a gente está, assim, super entusiasmado, assim, eufórico com esse tema, né? Porque o que é fato, o que é fake? Perfeito. Nesse momento, né? O que a gente... Quando a gente chega para a gente, meu filho está sofrendo bullying, ou o próprio aluno, jovem ou adolescente, chega para a gente, eu estou sofrendo bullying, e aí você fica assim, nossa, até que ponto a gente tem que levar isso a instâncias maiores, até que ponto a gente pode orientar o nosso jovem, o nosso aluno, a resolver essas questões de uma forma mais autônoma, e às vezes não se configura um bullying, né? E tem às vezes pais que reclamam, meu filho está com bullying, eu não vou deixar mais andar, e 2 dias depois estão conversando como se não tivesse acontecido nada. E às vezes há um sofrimento em cima dessa questão, né? Ele está sofrendo, então eu tenho que levar, não tenho, como é que a gente pode, né, manejar esse comportamento? Então o programa vai ser bem interessante. Show, né? De bola. Até já iniciando os trabalhos, e aí, Lucas, eu vou te pedir para você contar um pouquinho da sua jornada nesse sentido, porque eu acho que ela já vai ser bem esclarecedora para o que a gente quer falar, né, que é esse contexto do bullying. E por que a gente escolheu o Lucas, né? Isso. Por que a gente trouxe o Lucas aqui? Algo te motivou, né, em um belo dia, que eu não sei qual ainda, algo te motivou a falar, eu vou criar um trabalho focado no direito na escola, existe uma necessidade. O que fez isso aí, você ter essa coragem, essa iniciativa? E coragem para falar também a verdade nisso, né? Não é um assunto que eu abro em todos os lugares, não, mas já que você me perguntaram, eu estou aqui à frente, né, de pessoas profissionais da saúde, da educação. Eu fui uma pessoa que nasci num lar com muita violência, né? Mãe alcoólatra, e levava essa violência para minha vida também. Então, durante a minha adolescência, nunca gostei da escola, queria sair, comecei a trabalhar muito novo, fui usuário de droga durante um tempo e tive problemas com isso enormes. Né? Durante um tempo eu defendia isso, eu achava que isso era bom, depois com o tempo eu fui vendo que estava me trazendo problemas mais severos do que eu esperava. Me formei em Direito a contragosto, obrigado pela minha mãe, né? O maior agradecimento que eu tenho a ela, me obrigou a entrar na faculdade, e assim que eu entrei na faculdade de Direito eu falei, opa, eu tinha que ter aprendido isso aqui antes.
nunca gostei de educação, mas na faculdade de Direito eu falei, isso aqui é muito relevante. Isso poderia ter mudado a minha vida. Poderia ter mudado. A minha história. Uhum. E mudou completamente. E aí eu falei, vou começar a dar aula de graça em escola. E assim eu fiz, comecei a falar inicialmente de crimes e drogas, depois eu fui percebendo que existiam outras demandas e que o buraco era, em todas as aspas, que era bem mais embaixo. E fui aperfeiçoando nisso, fiz um mestrado em Direito, virei professor de faculdade, depois fiz o curso de Pedagogia, né, por entender que eu precisava conhecer mais a educação, e virei professor. E hoje, além de professor de faculdade, sou professor de escola também, de Direito. Que bacana, eu já fico até emocionado aí do assunto, porque eu sou um grande defensor do esporte, né? E falo aqui, e ver a educação também nesse papel de formação, de transformação. E que legal, que bom ver isso. Parabéns pela sua história. Muito bom mesmo. Obrigado. E aí veio a ideia do direito na escola, né, Lucas? Exato. Inicialmente com algumas palestras sobre o tema, depois isso foi se profissionalizando. Algumas escolas começaram a colocar. Foi que eu conheci a Juliana, que já fazia um trabalho espetacular em uma escola aqui da cidade, já tratando sobre o tema. E a gente foi gerando esse relacionamento e voltamos então sobre o crime dentro da escola. Só fazer um parênteses, o Lucas apareceu lá na escola e ele trouxe uma fala muito instigante para os meninos, né? E ali a gente viu que tudo aquilo que ele está trazendo como uma demanda que sempre foi dele, realmente é uma demanda muito atual. Né, o Lucas, imagino que tem vivido isso há 20, 25 anos, hoje de casado, pai, tem filho, e hoje a gente tem a mesma necessidade, né, de esclarecer. Então, quando ele traz para dentro da escola informações do campo jurídico e que impacta os alunos, e eu posso falar porque eu presenciei essa conversa, e quando o Lucas saiu, os meninos começaram, Ju, isso precisa ser uma matéria, por que está acabando, eu preciso entender mais. A gente fala, tem uma sede de um conhecimento que pode mudar a história de muita gente, né? Então, o direito na escola está vindo aí como muito forte, é da OAB Minas, mas já tem uma abrangência nacional, já estão em 5 estados, né? Em outras escolas. Temos um grupo forte em Belo Horizonte que já traz isso como uma disciplina eletiva dentro de todas as unidades, dentro do currículo. Os alunos de terceirão do ensino médio até têm trazido muito esse retorno para o pessoal do direito na escola, nas redações de Enem, nas referências que eles têm tido, no quanto isso tem ampliado a forma de reflexão. É uma forma humana, né? Eu estou me vendo como um ser social ativo. Então, o direito na escola tem trazido, eles têm vários tópicos, e o que a gente trouxe na minha escola como necessidade real no momento era o bullying, mas eles tratam sobre LGPD, sobre Lei Maria da Penha, enfim, né? Um rol ali de temas que cada escola vai sugerir a sua. E foi muito interessante ouvir o Lucas falar para os meninos sobre aquilo que eles nunca ouviram em relação ao bullying. É legal, você conseguiu, não sei se você conseguiu entender esse alcance, mas eu trabalho, minha grande especialidade é a adolescência, né? E um dos trabalhos que eu mais faço dentro do consultório é o de responsabilização. Eu falo que eu atendo geralmente uma demanda de 13 anos para cima, 14, e falo isso com os meninos. Quem é atendido por mim sabe que eu adoro atender essa idade, porque você com 7 anos, com 6 anos, com 8, 9 anos, você vai precisar do seu pai para um monte de coisas que agora já não mais. A gente lida com isso todo dia, né? A nota é sua, o para casa é seu, a ação é sua. Então, a consequência também é. E quando você provoca o adolescente, o colocando como agente causador, como responsável, você toca nele. Ele gosta disso. Então, isso já abre a cabeça dele de uma forma diferente. Ele só não alcança o tamanho dessa consequência. Sim, não é à toa que adolescência e inconsequência são sinônimos. E o Lucas trouxe essa fala para os meninos. Fala um pouquinho, Lucas. O que você trouxe também, que foi Lucas, impactante. Exato. E a lei, ela já pensou isso que você acabou de dizer, né? Você acabou de falar sobre uma esfera da saúde, moral, até ética. A lei já fala, porque eu tenho 2 provas aqui de que o aluno, o adolescente, ele é responsável pela sua vida civil e penalmente. Talvez tenha que falar, porque quando eu pergunto, sempre que eu chego em sala, eu gosto de fazer 2 primeiras reflexões, para a gente entrar no clima de crime aqui, inclusive. A primeira que eu falo é, todo mundo que está aqui já cometeu pelo menos um crime na vida.
todos. Aí eles, eu não. Foi na mesma hora. Jamais. Jamais. Mas aí eu gosto de mostrar, talvez as pessoas não conheçam os crimes. Por exemplo, pichação não é um ato de indisciplina. Ato de indisciplina e ato infracional. Preciso distinguir isso aqui nesse momento. A de disciplina é aquilo que você viola as regras da escola, o regimento escolar. A lei autoriza a escola a criar um regimento. Então, sim, ela pode obrigar o uniforme, ela pode proibir celular em certos horários, criar as regras próprias. Agora, existem os atos infracionais, que são crimes cometidos pelo adolescente. Então, aquilo que a lei penal fala que é crime, quando ele viola, não é ato de disciplina, é ato infracional. Aí não é mais interesse só da escola e do pai, é de todo o Estado. Porque se você mata alguém, não adianta você ter o perdão da mãe daquela pessoa. Não, isso é interesse de toda a sociedade. Quem mata um, mata outro. Então, crime é diferente. Tá, então deixa eu só entender uma coisa. Então, por exemplo, existe um regimento da escola e a escola, dentro do regimento, tem uma determinada questão. Atuação, sim. Né? Então, aí você falou do uso de uniforme, o uso do celular. Então, quando o pai... Então, para a primeira questão. Quando o pai vai assinar um contrato numa escola X, ele está submetido ao regimento da escola. Então, não adianta depois eu, por exemplo, dizer eu acho injusto fazerem isso com meu filho. Então, ninguém lê o contrato porque existem regras na escola. Exato, então, tanto no contrato quanto nos manuais. A maioria das escolas tem um documento público que a gente chama de manual do aluno ou estatuto do aluno, porque existem alguns documentos que são internos, né? O projeto pedagógico, o próprio regimento é interno e há um compilado de tudo isso que a gente disponibiliza para o pai. Então, se o pai fala, eu acho injusto, a melhor resposta da escola seria, por favor, acesse a página 56 do Manual do Aluno, por exemplo. Ali ele fala, poxa, Ju, mas é possível flexibilizar? Aí já o discurso muda. Aí, ok, eu sei que é justo porque está posto para todos. Mas é possível que a escola faça uma análise individual do meu caso? Sendo possível, ok. A gente faz e isso não é nenhum problema. Não sendo, se isso for prejudicar outros, a resposta essa é uma determinação, ou essa é um acordo que favorece a todos. E quando o Lucas trouxe essa questão do ato infracional, correlato com o crime, entendendo que o crime a partir de 18 e o ato infracional para baixo, os meninos já começaram a fazer essa reflexão com ele, de, opa, então ok. Ele trouxe até um recorte em questão da idade, que eu vou pedir para ele falar, que foi muito interessante, que é a questão do comportamento do adolescente antes dos 14 anos e pós 14 anos. Isso muda muito. Então, sim, a escola tem total autonomia e é importante eu frisar isso para o pai que está ouvindo, porque agora, como professor de escola, eu tenho visto isso. É muito comum, às vezes, o pai chegar com o advogado na escola, querendo mudar aquelas regras. Isso, as normas, elas são todas no sentido de proteger a escola. Elas têm autonomia naquele ambiente, né? Porque isso, de algum modo, protege o filho. Tem uma decisão judicial que é emblemática, que o aluno ele questiona o professor nas avaliações e o juiz não só reafirma a autoridade do professor em sala de aula, como sugere que as pessoas respeitem novamente a instituição, porque isso às vezes vai se perdendo com o tempo. Então, exatamente isso que eu queria chegar, né? Que isso, ao longo dessa questão da gente olhar o direito da adolescência e da criança, que a gente tem que olhar mesmo, mas há momentos em que, né, essa questão ela precisa ser posta para a família no sentido de que, olha, está dentro desse regimento, né? Isso é muito existem regras importante. E tem que ser cumpridas. É simples assim. E além disso, dentro e fora da escola existem as leis penais, né? Que precisam ser cumpridas por todos, porque é uma convenção da sociedade. Por que as leis existem? Tem um teórico chamado Rousseau que ele fala do contrato social. Ele fala que a gente vive em sociedade porque escolheu um contrato escrito exatamente. A gente se reuniu e para isso ser organizado a gente começou a criar regras. E essas regras são as leis. Então, o que é o direito? O direito é um conjunto de regras. A ciência que estuda as regras. Então, essas leis foram escolhidas por nós, criadas por nós e têm que ser cumpridas por nós. Basicamente é isso. Então, quando um aluno, um ser humano qualquer, viola isso, ele está violando todo um ordenamento. Então, aí vem, né? Quais são os crimes muito comuns em escola? Por isso que eu gosto de começar com essa provocação. A pichação não é um ato de indisciplina, aquele que viola regras. Não, é um crime. Pichação está na lei de crimes ambientais. Porque você está atrapalhando o ambiente. Eu tenho o direito de sentar numa carteira limpa, num banheiro limpo. Então é crime. Vender droga, claramente todo mundo conhece, o tráfico de droga. Né? Você tem ali também bater, empurrar, ofender, ameaçar, ofender religião, raça, cor, etnia, origem.
E tudo isso já são crimes muito conhecidos e acontece também no ambiente escolar. Aí eu estava falando isso à aluna, eu nunca cometi nenhum desses, nunca cometi nenhum crime. Falei, você nunca bateu, nunca ameaçou, nunca criou um fake, porque você criar uma página falsa, né? Você está dizendo para a sociedade que você é alguém que não é. Você nunca marcou que tem 18 anos quando você não tinha? Isso também é crime. Então, ela falou, não, eu nunca fiz nada disso. Eu falei, você paga a licença do Word que está no seu computador? Aí ela, tem que pagar? Então, sim, você piratear programas, baixar programas. Então, todo mundo já cometeu. Alguns adultos já bebeu, que seja meio copo de cerveja, dirigiu. Então, existem muitos crimes que acontecem, infelizmente, né? Mas nem todos têm pena de prisão. E quando isso é com o adolescente? Então, a prova agora é de que o adolescente ele é responsável. Eu passei por algum tempo no sistema socioeducativo. Talvez você que está em casa ouvindo, você conheceu como FEBEM, o reformatório. Isso existe. Em Belo Horizonte, nós temos vários aqui na região metropolitana. Temos em Contagem, Sabará, bairro Goiânia. Então, nós temos vários aqui. Temos no Horto, tem ali, do lado da cadeia feminina. Então, tem o adolescente que comete o ato infracional, que é o crime cometido pelo adolescente, ele pode ser punido. E são 6 medidas que ele pode ter de sanção. E aí, mais uma vez, não é a escola nem a família que vai punir. É o Estado. É o Estado. Isso depende do crime, depende do fato, mas normalmente é polícia militar e depois um juiz. Quais são? O adolescente nunca brigou, ficou com raiva que o Atlético ganhou a Libertadores e ele é cruzeirense. Deu um soco no colega, nunca tinha feito isso. Você vai colocar esse adolescente numa cela, talvez não seja a medida adequada, sendo uma primeira. Você pode pedir ali, então vamos lá, em ordem, advertência, reparação do dano, prestação de serviço. Essas 3 não afetam a liberdade. Advertência, o juiz vai advertir e faz ficha. Tem gente que fala que não ficha adolescente, você ficha. Tem sim, né? Se fica constando nos sistemas judiciais e da polícia. Qual a implicação, então, por exemplo, de um adolescente ter uma ficha? Bom, o que acontece? De uma forma concreta, né? Porque quando a gente fala assim, fichou, você pode ser fichado, tá? Isso significa o quê? Para um adolescente hoje, um paciente mesmo que esteja assistindo, que eu vou recomendar para todos eles. Sim. Né? É relevante sim. Isso não é uma coisa que é boba, porque o que acontece? É diferente do adulto que comete o crime não chamado ato infracional. Crime em sua essência. A pena do adulto é maior. Vou te dar um exemplo. Aqui eu falei de 3 que não afetam a liberdade, mas você tem outras 3 medidas que estão no ECA, tá? Tô falando aqui o Estatuto da Criança e Adolescente. Essa norma tá lá. Tem 3 que afetam a liberdade. Uma chama liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então a internação, o adolescente pode ficar dentro de uma cela trancado durante 3 anos. Trabalhei em algum desses lugares. São lugares que são iguais a uma cadeia. Não tem diferença. Inclusive os agentes, muitas vezes, já têm essa linguagem. Os próprios adolescentes, eles já trazem as linguagens de cadeia. Porque para você chegar a ser internado, são crimes com violência ou grave ameaça. Então, muitas vezes, ele já nasceu com o irmão que é preso, o pai que é preso. Então, ele conhece a linguagem. Então, conversa com esse adolescente, ele sabe. Né? O isqueiro é dragão, a privada é boi, né? A janela é ventana. Ele já conhece essas linguagens de presídio. Então, é uma cadeia. Então acontecem várias coisas ali. Então ele pode chegar. Por que essa ficha importa? Porque esse aluno deu um primeiro soco, porque ele é cruzeirense, bateu no atleticano. Tá, mas amanhã ele pode decidir furar com um canivete, ele pode decidir cercar na porta da escola. E essa ficha é um registro desse escalonamento, né, indisciplinar que ele acaba tendo, não só obviamente dentro da escola, mas no ordenamento social mesmo. Social. Né? Se ele volta ali, o juiz conhece o percurso. A diferença da ficha, vamos colocar com todas as aspas, do adulto, é porque ela não pode ser pública. É como se fosse uma segunda chance para o adolescente. A sociedade sabe que na adolescência a gente comete erros. Sim. O direito sabe isso. Então ele te fala assim, olha, até os 18 anos meio que a gente zera. Então o seu patrão, quando você fizer 18 anos, ele não vai saber. Mas eu, autoridade judicial, sei. Mas se você fizer algo antes dos 18, eu não esqueci. Não eu estou te dando uma segunda chance, mas eu não esqueci. E aí, assim, eu não sei se eu vou atropelar aqui falando dessa questão do manejo de uma situação dessa dentro do contexto escolar, né? É claro que quando a gente pega, né, um ato impulsivo desse, como você falou, do cruzeiro, a escola, por si só, ela já vai investigar qual é esse contexto, né? Porque eu sou parte desse processo, eu não sou o fim dele, é o que o Lucas falou. Existe a quebra da regra disciplinar, mas existe o escalonamento disso para o Estado. Então, eu sou corresponsável.
né? Ele é o meu aluno, ele está no meu espaço, a partir daquele momento, a responsabilidade é da escola. Eu tenho os meus protocolos a seguir diante de uma denúncia ou de uma constatação de bullying, que envolve não só as sanções disciplinares, como dentro da escola, né? Como tem lá previsto no seu regimento, mas também envolvem questões muito acima. Então, a escola, ela não pode se furtar e nem se descomprometer diante de uma situação como essa. Nós temos protocolos que precisam seguir. E a escola obrigatoriamente tem que seguir para garantir a presença, a idoneidade até física desse aluno dentro da escola, naquele período de 5 horas que ele está comigo diariamente. Então, eu preciso cumprir o que é meu. Só que eu preciso que todos entendam, e todos eu digo, tanto da comunidade escolar quanto família, que eu não sou o fim desse processo. Né? Eu não posso me isentar das minhas atitudes e eu tenho que realmente entender o time dessa ação. Não tem que ser para depois, ele é para agora. Esse protocolo ele é seguido a partir do momento que a gente recebe a denúncia e a gente investiga se constata ou não. Só que existe um passo a seguir. Então, não é a escola que resolve completamente uma situação, caso ela seja constatada como bullying. Por que eu falo caso, gente? Porque é importante nós, adultos, educadores, pais, ou até mesmo os próprios adolescentes, refletirem sobre a seguinte situação. O bullying ele é uma ação gratuita. Né? Muitas vezes acontece o bullying por uma questão de cor. Tá? Eu não mudo a minha cor, eu nasci assim e tenho muito orgulho da cor que eu carrego. E existe a ação e a reação. O que é a ação e a reação? Existe uma atitude que vem de um ser humano e o outro interpreta aquilo. Então, eu fiz uma brincadeira com o Etienne que ele não gostou. Na minha cabeça era uma brincadeira, na cabeça do Etienne não. Então, talvez eu não consiga registrar que eu ofendi ao meu colega, porque a minha intenção verdadeiramente não era aquela. Só que eu provoquei uma ação. O Etienne veio com uma reação. Aí eu chego em casa e falo, mãe, estou muito triste, porque o Etienne era meu amigo e hoje ele deixou de falar comigo, não quis lanchar comigo na hora do recreio. Aí a mãe me liga e fala, Ju, a minha filha está muito triste porque hoje ela ficou excluída por um coleguinha. Isso é bullying. E aí cabe à escola investigar. Isso envolve, gente, escuta delicada, escuta ativa, né? Eu preciso ouvir todos os participantes, eu preciso registrar, as famílias precisam ser comunicadas, existe um documento que elas assinam comigo dessa ata de presença. Então, entender uma situação de bullying passa por uma comunicação muito estreita com a escola, por uma ação efetiva a tempo e a hora dentro da escola e também por um entendimento de que eu não resolvo o problema. A gente consegue investigar elementos e aí eu devolvo para quem, na verdade, consegue resolver, que é o Estado. E aí, dentro da idade, do contexto, há uma análise a ser feita. E eu acho que é importante trazer essa questão do contexto, né? Que Muito. no contexto da escola, a gente tem situações e situações. Então, já peguei situações da mãe falar, enfim, a família falar que está sofrendo bullying, e aí isso trouxe um desconforto durante 2, 3 dias. 5 dias depois estavam brincando. Né? Porque então, foi uma ação e uma reação, ou foi um desentendimento normal da adolescência. Né, gente? Quando a gente fala de inconsequência, a gente fala disso também. Lá na escola a gente trabalha muito com escolha e consequência, né? Ação e reação. E a gente tenta trazer para os meninos essa responsabilidade sobre aquilo que eu faço e falo. Então, não é só sobre aquilo que eu faço, é também sobre aquilo que eu falo. Isso pode configurar numa brincadeira que fere meu colega e, poxa, me desculpa, e resolveu. Mas isso pode entrar em outro enquadramento. Se eu estou falando com frequência, né, eu sou reticente naquilo que eu digo, foi pontual, teve um contexto para ser dito, então o contexto talvez, você foi muito feliz quando você falou isso, ele talvez seja isso que determine o que é um bullying e o que não é um bullying. Né? E é óbvio, gente, que as vítimas de bullying, se a gente pode falar assim, tem muito aquela reclusão, eu tenho medo de falar, porque eu me sinto muito culpado por aquilo que eu sou sofrendo. Eu tive uma situação recentemente lá na escola, que o aluno custou, e aí quando ele veio, primeiro eu falei, que lindo você tá aqui. Aí ele, sério? Muito sério. Falar daquilo que nos machuca é o primeiro passo para a libertação. E para a gente tentar resolver. E a partir de agora, a gente vai ter uma agenda sistemática para você me dar um retorno disso.
Até chegar no ponto que ele falou, Ju, não preciso mais voltar aqui, tá tudo certo. Falei, então você está confortável com essa decisão de não ter que vir aqui periodicamente para a gente ir acompanhando com seus colegas? Não, estou confortável. Eu falei, então, se você está, eu estou também. E o contexto faz toda a diferença. De bola. Vou entrar para a gente falar de algo bem na prática do que vocês lidam todos os dias lá na escola, a gente lida aqui no consultório. E aí, Lucas, queria que você pontuasse, né, dentro do seu contexto de trabalho, que acredito que culturalmente falando a gente tem uma diferença muito grande do contexto que você trouxe, o meu, o que a gente viveu para o que a escola pede. Eu até brinquei com vocês aqui no Fora do Ar, que era o cara que chama Etienne, esse que vos fala. Ele vai sofrer a zoação mesmo, sem dó. Até sofrer morrer. isso, exatamente. Né? Então isso vai acontecer. Até com os colegas de trabalho. Aqui, As né? coleguinhas, né? Isso. Então, como fazer essa linha muito tênue, né? Como fazer esse entendimento dentro do contexto de, isso aqui já passa a ferir demais? Não, isso está dentro do contexto da adolescência, que foi algo que a gente falou também. A adolescência, ela basicamente, dentro da sua impulsividade e tudo mais, ela tem a zoação, a brincadeira, e os meninos, aquela frase que a gente, enquanto adulto, adota também de eu perco um amigo, mas eu não perco a piada. A gente vai mesmo, né, e tal. Isso a gente tem, é cultural aqui no Brasil. Como fazer essa leitura, essa separação, né, como vocês entendem isso aí? São regras de direito penal. O que acontece? E é importante, né, falando muito abertamente, aqui estamos entre profissionais, falando para adultos, basicamente, não excluindo os adolescentes ou crianças que estão aqui, mas é um assunto que o bullying ele não é o crime no sentido legal e técnico legislativamente perfeito. Existe um problema na escola, isso é inegável também as consequências para a vida, para aqueles que o sofrem na sua característica real. Sim, isso pode chegar a suicídios, isso vocês conhecem muito mais do que eu. Mas o que acontece? Frente a esse clamor, frente a essa grande demanda da escola, foi um crime, eu acho que posso chamar de feito às pressas. Tanto é que ele tem problemas técnicos. É o único crime no Código Penal hoje que não tem pena privativa de liberdade, ele tem só uma pena de multa. O bullying. O cyberbullying, que é o parágrafo único do 146A, aí sim, nele você tem lá. Pensa, se você fizer isso no mundo presencial, vamos chamar assim, no offline ali, a pena é multa. Se você fizer a mesma prática pelo meio digital, a pena é de 2 a 4 anos de reclusão. Já tem uma incoerência que ela não é entendível. Então começa por aí. Então, e ele trouxe uma soma de verbos aqui que já configuravam outros crimes antes. Então, veja só. E aí eu vou te responder a pergunta, porque o crime, ele pune a intenção. Se eu jogo um objeto em você, eu posso querer te chamar a atenção, depende, claro, do objeto, né? Às vezes estou te jogando uma bolinha de papel, tô querendo falar com você. Não, mas isso pode ser uma intenção de te machucar, isso pode ser a intenção de matar. A minha intenção muda. Se eu quis te matar, é tentativa de homicídio. Se eu quis te machucar, é um outro crime. Se eu quis simplesmente, né, te chamar... sua atenção? Talvez não seja. Então, aí que tá o ponto, né? No bullying a gente tem aqui, o artigo foi incluído agora, em 2024, então essa pauta que vocês estão trazendo aqui no Fora da Curva é novíssima. Embora seja uma discussão antiga, é uma pauta nova. Isso não é consenso ainda no direito, essas implicações aqui não estão claras. Né? O 146A do Código Penal foi incluído por essa lei. Incluiu-se, então, um novo crime que não existia. E ele fala violência física ou psicológica, né? Atos de intimidação, discriminação, humilhação. Verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Tudo isso que eu li aqui, já existem outros crimes antes. Que tratam, né? Outro dia uma escola me chamou e falou, você pode dar uma palestra aqui sobre bullying e tal, porque tinha uma escada que ela é mais longa assim, falou, o pessoal tá brincando, que eles hoje não. Na nossa época tinha mais isso, né? Quando o aluno chega, era logo na entrada, ele empurra. Aí eu falei, empurrar da escada? Eu não sei se seria bullying ou tentativa de homicídio. Então nós temos que... Existe então uma grande discussão sobre a técnica disso. Então sim, tem algumas dessas práticas que podem não ser crimes, porque trata-se ali de brincadeira de criança, adolescente, que acontece, né? Então, assim, acrescentando a essa questão do bullying, a gente tem que levar em conta o contexto e a intenção. Sem dúvida nenhuma. Olha só que Né? base que a gente tem para poder fazer reflexões, e, gente, ser pai está ficando cada vez mais difícil.
que a gente já tem que fazer o famoso curso de pais, tinha que vir com Na não só carteira de ajudar, vacinação, né? e não só ajudar a trocar a fralda, né? Que o curso de pais é uma coisa muito do recém-nascido. Talvez essa parte seja muito instintiva até para todos nós. O mais difícil talvez seja entender isso. Como que eu vou orientar meu filho, entendendo que porque a gente sabe que o bullying é uma prática escolar, né? Quando isso acontece no meio adulto em outros lugares, isso é assédio moral, isso tem outros nomes, né? E como que eu vou orientar meu filho para que ele entenda que ele precisa sair dessa bolha, que esses crimes talvez tenham outras configurações, porque não tem jeito, gente, assim, para que um adolescente tenha noção de escolha e consequência, é malhar em ferro frio, Sim. todo dia o meu combinado com ele, falar, olha, quebramos aquela regrinha básica, então a festa de 15 do fim de semana foi por água abaixo, e que ele entenda que para que eu tenha garantido os meus direitos, eu preciso garantir os meus deveres. E que a intenção vai fazer toda a diferença nisso. A intenção, a conduta, a intenção e o resultado. Né? Tem uma questão, mas você falou da intenção, aí isso me chamou a atenção. Porque tem situações em que acontecem mesmo que... Mas eu só estava brincando. Sempre. Essa é a primeira resposta. Que aí você perdeu essa coisa da intenção, né? Não dá para avaliar, existe um termômetro de intenção, mas existe uma dor causada ali através da brincadeira também. Mas eu acho que isso, Etienne, tem vindo muito numa nova configuração dos limites das relações que eles estão criando. Eu não sei se isso é pós-pandemia ou se a gente se atentou para isso pós-pandemia. Um exemplo prático, dei uma suspensão para um aluno há pouco tempo, porque ele abaixou a calça do colega. E o colega ficou extremamente constrangido porque apareceu um pedacinho da cueca. A blusa era até maior e eles são melhores amigos. E aí vem, mas era uma brincadeira, e inclusive a justificativa ele é o meu melhor amigo. E aí a minha pergunta para eles, isso aconteceu, não esse fato, mas esse limite extenso de amizade com outras situações. E eu sempre pergunto, qual a configuração que vocês estão criando para vocês de amizade? Porque na minha época, amigo era aquele que te apoiava, que te amparava, que te preservava, não que te expunha. Então, qual que é o limite? O que vocês permitem entre vocês até fora da escola? Porque quando chega aqui dentro da escola, o filtro não existe. Eu faço na escola aquilo que eu faço fora. Aí eu fiz uma reflexão com eles. Vocês já empurraram um ao outro na piscina? Ah, já é legal? Gente, amiga, eu falei, pois é. Tenho 2 colegas de sala que ficaram, um paraplégico e o outro tetraplégico, por causa dessa brincadeira. Qual que é o limite do cuidar do outro? Porque ser amigo é cuidar, é preservar, não é expor nem socialmente, nem em situações de perigo. Então, eu acho que um pouco dessa noção tem vindo dessa nova formatação. E as famílias não têm ficado tão atentas em como meu filho se relaciona com o colega em casa, porque isso vai se expandir para o meio social. E a hora que isso sai da minha parede, eu esbarro no direito, eu esbarro na escola, eu esbarro em ter que arcar junto com meu filho por uma consequência disso. Gente, brincadeiras que são inimagináveis entre amigos, como, por exemplo, meu colega veio, brincou comigo sobre uma parte do meu corpo que eu não gostei, que foi ali uma cosquinha na barriga. Automaticamente, o aluno, caso real, o aluno foi com o dedo no ânus do colega. O colega assustou, reagiu com um soco no rosto. Conclusão, tive uma situação, os 2 casos tiveram que parar no hospital. Teve um sangramento muito grande, a gente não conseguiu verificar, porque somos escola, o aluno não permitiu. Nós ligamos para a família levar ao hospital, e o outro colega levou 3 pontos no olho. E a justificativa é, Ju, por favor, não dá nenhuma consequência disciplinar, porque nós somos melhores amigos. Qual é o limite dessa amizade? Né? Como que eles têm pensado as relações para conseguir entender como que eu vou me posicionar com o outro? E os impulsos têm tomado conta. Né? E aí vem a consequência. O que acontece? Aí a gente tem que diferenciar. Existem alguns crimes que eles são de autonomia do ofendido levar à frente ou não. Se é que eu posso chamar assim. Eu posso ou não representar se aquilo ofende somente. O bullying não é um desses crimes. O bullying, qualquer um que vê, ele é de interesse da sociedade. Um daqueles, como o homicídio, por exemplo. Entende? Se alguém ver, pode levar isso à frente. Denunciar. Pode denunciar. E quando a gente pensa de escola, por exemplo, ela deve. Então nós temos, por que deve? O que acontece? Vou contar um único caso que vai ilustrar, isso é muito importante para pais e educadores entenderem.
Uma professora, ela presenciou 2 adolescentes fazendo sexo oral no banheiro, né? Na verdade eram 3. Tinha 11, 12, 13 anos, uma escadinha. Todos eles menores de 14 anos. Então isso configura o crime, quando adolescentes, ato infracional de estupro de vulnerável. O Brasil não autoriza namoro infantil, nem beijo na boca. Se você, um adolescente de 14, beijar um de 13, isso é estupro de vulnerável. Tá? Então, e aí era o típico caso, então, de estupro de vulnerável, era consentido, mas não é permitido. E a professora chamou a atenção. Mas o que ela não percebeu? Isso não é um ato de indisciplina, isso é um ato infracional, era crime. A obrigação dela era chamar o Estado nesse caso, porque envolvia crianças e adolescentes. E ela me ligou na UAB Minas Gerais, inclusive preciso, né, agradecer ao UAB Minas Gerais por nos dar esse espaço, permitir que esse trabalho seja feito. Ela ligou para a UAB Minas Gerais e falou: Lucas, eu tô com medo de ir, né? Ela foi intimada, porque isso repercutiu. A comunidade escolar, a comunidade local soube que ela estava e aí ela falou: tô com medo de responder a essa intimação porque acabar caindo em uma omissão. Aí eu falei: não, é pior do que isso. Falei com todo jeitinho, em outras palavras, mas aqui em resumo, é pior do que isso. Ela não responde, neste caso, por omissão. Ela responde pelo próprio crime de estupro de vulnerável. A gente tem o artigo 14, parágrafo 2º do Código Penal, que trata-se de uma omissão imprópria. Se você tem o dever de cuidado ou vigilância, e no caso a escola tem, você responde pelo próprio crime. É a negligência, né? É o próprio crime. Não é aquela omissão, a negligência lá do 135, que eu deixei de agir. Não. É como se eu estivesse permitindo, criando um ambiente para aquilo. No mesmo caso, quando eu vejo aluno vendendo droga e não faço nada, é como se eu estivesse criando um local seguro para ele fazer a venda da droga. Validando, talvez. Validando, possibilitando, criando meios. Então, é como se eu participasse. Olha o tamanho da responsabilidade. Isso que eu ia falar. Falei, será que os professores, né, em qualquer contexto, né, nós professores, porque eu também sou professora, a gente não é orientado nesse sentido, né? A gente fica, nossa, como é que a gente vai expor? Eu vou expor a família, se eu falar, vou expor a criança, a comunidade. Por isso que nós começamos aqui, Sueli, falando que nós vamos falar do que nunca foi dito. Né, para sair um pouquinho só do conceito de bullying, mas de tudo que envolve nós pais, educadores, adultos, seres sociais. Entrando nessas esferas, né, vamos lá, sobre a atuação da escola, sobre essa questão da negligência, como que fica, né, um outro problema que a gente tem hoje, que não é da nossa época, porque cada vez mais nós temos o bullying virtual, cyberbullying, que tem uma regulamentação, mas enfim, mas isso toma conta das escolas e a gente mensalmente estoura um caso, isso porque não divulgam tudo, né? Mas mensalmente estoura um caso de exposição, de foto, de ridicularização. Alguns meninos levam super de boa. Eu tenho um caso de um paciente que brinca com... Eles criaram um Instagramzinho de brincadeira, zoação com o menino e tá tudo bem. E tem outros casos que pegam mais pesado, que há de fato uma ridicularização. Detalhe, vou voltar nessa questão social. Se a gente pega a escolinha do professor Raimundo, é um recorte, né, uma caricatura ali da sala de aula, que é uma zoação de todos os perfis que a gente pode encontrar dentro da sala de aula. Então existe uma fomentação, de certa forma, para pais, que existe essa brincadeira dentro de casa, certamente eu vejo isso acontecer, e confesso, às vezes até a gente brinca. Eu brinco com os meninos lá no consultório e falo: gente, sala de aula é tudo igual. A sala de aula do Carrossel tem todas as escolas do Brasil. Tem a Maria Joaquina, tem tal, tem tal, tem tudo. Então, como manejar toda essa situação, esse contexto que a gente tem, onde que o bullying muitas vezes é estimulado dentro de casa, a gente faz isso sem nem pensar. A gente arruma apelido para todo mundo e tal, essa coisa toda. Como manejar tudo isso daí? Primeiro identificar se é ou não um crime, né? E aí, mais uma vez, por que acontece? Se eu estou aqui brincando com você, com o seu nome, isso diz respeito a você, né? Essa é um crime de ação penal. Se você não se sentir ofendido, não entendo que sim, porque é um crime de ação, seria, no seu caso, né, uma ação penal condicionada. Você só vai representar se você quiser. Condicionado ao seu interesse, em resumo. Agora não, se a escola identifica que o aluno está sofrendo um processo de exclusão, que o objetivo deles é de intimidar, discriminar, humilhar, e repetidamente, isso são as palavras da lei, sistematicamente, repetidamente, esse aluno vem sofrendo isso,
Aí trata-se de um crime de bullying, que aí passa a ser interesse da sociedade. Entendi. Não aquela brincadeira que eu fiz um meme com você ali. Não, se isso não te ofendeu, é com você. Agora, a partir do momento que isso se configura nas palavras da lei, né? Individualmente ou em grupo, físico ou psicológica, intencional, repetitivo, com intimidação, discriminação, humilhação. A gente não te incluiu no grupo porque a gente quer que você fique mesmo excluído da sala. Não, eu estou escondendo seu estojo todo dia porque você é um mané. Então, você chega e toma uma piaba porque você é vacilão. Todo dia isso acontecendo. E a escola vendo, como foi o caso, né, daquele que repercutiu o Carlos, até que mataram o menino na escola. Né? Acho que todo mundo viu isso aí no Instagram. Então, a escola, nesse caso, ela é omissa, porque aquilo já tinha, inclusive, sido reportado. Chegou uma vez, foi avisado. Foi avisado de novo. Foi avisado de novo. A escola não agiu. A gestora, no meu ponto de vista, responde por homicídio. E aí a gente tem, então, voltando ao resuminho das palavras-chave que a Sueli estava fazendo, tem o contexto, a intenção e a constância. Então, a gente está conseguindo fechar aí uma situação onde a atenção a alguns pontos a gente precisa ter para poder entender melhor o que é o bullying e o que é uma ação e reação e o que é uma conduta de adolescente. Porque a adolescência é um crescimento, é uma fase de crescimento. Se eu não me treino na adolescência, na vida adulta pode ser tarde demais. Então, eu preciso treinar que olhar. Esse que o Lucas falou. Etienne, tá confortável com a brincadeira? Né? Então, vamos brincar. Não tá, não? Vamos mudar. Então, eu preciso treinar esse olhar do social, da minha relação com o outro, antes que isso vire um crime. Porque depois de 18 anos, não adianta eu falar que é uma brincadeira. Aí, já tá posto. Eu me lembro quando eu dava aula, né, de matemática, peguei uma turma e o menino, assim, ele tinha vindo na época quarto, né, quinto e sexto ano, e quando eu peguei o primeiro dia, o grupo chamava o menino de fralda, porque tinha um bumbum muito grande, né? Aí aquilo, eu fiquei, assim, altamente indignada, eu falei, mas como assim? Eu não me lembro, acho que era Lucas o nome dele. Eu falei, mas por que, assim, isso não te incomoda? Ele, não, professor, eu sei que eu tenho a bunda grande, tá tudo bem. Aí outro dia, isso passou, até que um dia ele estava tacando fogo na escola, eu falei, fralda, senta aí, menina. E aí foi aquele riso geral. Eu falei, pô, foi mal, Lucas. Ele, não, professora, tá de boa, né? Então, assim, eu acho que é isso que você tá falando, né? Para ele, e ele me explicou por que ele era chamado de fralda, porque ele tinha uma bunda grande, e ele tava tudo bem para ele. Eu vi uma situação esses dias no grupo que eu participo, de amigas muito antigas, e um dos nossos amigos, o apelido dele era Favela. Na nossa época de adolescente, nós dançávamos juntos, a gente ensaiava muito. E aí a gente colocou lá, então quem vai na confraternização de final de ano? Favela, você vai? Ele, gente, eu sou um homem de quase 50 anos. Favela durou até 15. Então, me chamem pelo meu nome. Ali a gente parou de chamar. O que pra gente era uma coisa muito tranquila. A gente sempre tratou, ele sempre respondeu. E era uma identidade naquele momento da adolescência. Hoje não é mais. Então, é o que o Lucas falou. O quanto aquilo me incomoda. E aí vem o treinamento na adolescência. Hoje somos adultas. A gente podia falar que besteira. A gente vai continuar te chamando, que bobagem. A gente te chamou assim uma vida inteira, né? Mas se a gente treinou na adolescência o olhar para o outro, se a gente treinou a empatia, se a gente treinou a noção de escolha e consequência, se eu fiz aquele fortalecimento de pensar antes de falar e de fazer, quando eu tinha 13, 14, 15 anos, hoje com 40, 50 a gente fala, beleza, vou te chamar pelo seu nome. E ponto final. É isso. Num resumão jurídico, assim, né? O adolescente, ele pode ser responsável, sim. Tem gente que, quando eu pergunto em sala de aula, se você cometeu um crime, quem vai preso? Você ou seu pai? Meu pai. Não, é impossível. Nunca ninguém responde por um crime de outro. Nunca. Nenhuma hipótese. A não ser o caso, por exemplo, a menina tinha 12 anos, ela falou, mas meu namorado dorme lá em casa e a gente transa, minha mãe deixa. Aí eu falei assim, bom, nesse caso, ela participa do crime. Porque ao autorizar o crime de estupro de vulnerável dentro da casa, é como se ela estivesse participando, então sua mãe responde também por estupro de vulnerável. Então entenda que se ela está participando, de alguma forma, mas que ela não esteja no ambiente, não faça parte do ato sexual, ela está autorizando. Tirando esses casos em que a mãe sabe, consente. Ou às vezes tem mãe que obriga a filha a vender droga, isso acontece, eu dou palestra também em escolas de todos os tipos, acontece, é a nossa realidade, aí ela participe do crime. Agora, quando a própria pessoa comete por seus meios e por sua vontade, nunca outro vai responder. Isso é um princípio de direito penal, a individualidade da pena.
você responde. Então, o adolescente, sim, ele responde pelos atos infracionais, podendo ficar dentro de cela por um prazo de 3 anos. O que muda? Ele vai ter a ficha dele, mas quando fizer 18, ela não vai ser pública. Vamos dizer assim, ele responde até por 3 anos de internação, enquanto um adulto mudou agora recentemente, eram 30, ele pode ficar recluso por 40. Então muda muito, de 3 para 40, uma simples mudança temporal. Fiz 17, fiz 18, muda tudo isso. Então, o adolescente responde, tá? A escola, se comprovada a omissão, ela responde também. Então o aluno, enquanto está na esfera da brincadeira, pode brincar, né? Você vê pessoas que usaram essas características aparentemente feias. O Rolling Stones é um exemplo disso, cara. Em tese tem uma boca feia, a logo da banda dele é a boca dele. E pra ele tá tudo certo. Agora, se ele reporta pra escola, isso é um problema pra mim. Ou a própria escola identifica, ou alguém começa a falar que é um problema, e a escola não age, ela passa a responder também pelo próprio crime. Então, e o pai também é importante dar um puxãozinho de orelha, né? Vou contar um caso que eu soube de uma escola agora, a mãe chegou lá, falando, olha, minha filha tá sofrendo racismo. Né? Chamaram ela de fedorenta, disso, daquilo. E eu falei, bom, então trata-se de um crime, isso já não é mais assunto da escola. É também, mas o Estado precisa ser acionado. Faz para mim isso por escrito, que eu vou constar aqui nos registros da escola e vamos acionar as autoridades. Aí a mãe começou a mudar a conversa, mas aí eu adverti, eu falei, agora se não for, a senhora passa a responder pelo crime de calúnia, porque a senhora está imputando a um adolescente um fato criminoso, você está dizendo que ele está cometendo crime de racismo. Se a investigação não comprovar, me cumpre como um profissional de direito te advertir. Aí ela começou a mudar a conversa. Ou seja, a escola participa desse processo de investigação. Não a investigação, a persecução penal como um todo, ela passa a ser da autoridade policial, nesse caso, polícia judiciária, que é a Polícia Civil. Mas ela pode colher provas, ela pode ser solicitada ela disso. Ela tem que cumprir o protocolo dela, que está no regimento da escola. Mas ela não investiga, ela não julga e ela não decide. Fornecer, por exemplo, imagens. Depoimentos, oitivas. Coisa, quando solicitada pelo Estado. Porque tem pai que chega na beira do balcão, eu quero as câmeras. Já vi isso? Não, ela não é a pessoa para solicitar isso. Inclusive, a Lei de Proteção de Dados protege a escola nesse sentido. Ela tem que fornecer quanto solicitada por juízo. Então, é a autoridade policial, não é também, igual já vi, o pai PM que chega lá sem nenhum documento, eu quero as câmeras. Não. Então, mas internamente, eu como escola posso me apoiar nos meus processos, que é a câmera, a depoimento de alunos, depoimento de colaboradores. A investigação que eu falo é nesse sentido, da gente cumprir o nosso papel de escola nesse processo, né? Entendendo que eu sou partícipe, mas eu não sou o fim. Exato. Não sou eu que... Eu tive um caso... Alunos de 14 anos e a família já trabalhando. Os meninos já eram da mesma sala desde outras escolas. E aí, quando foram para a minha escola, eles cresceram, o problema cresceu junto. E aí, chegou lá a Polícia Civil com 4 intimações. Eu não pude chamar os meninos em sala. O próprio agente subiu, eu só acompanhei. E foi aquele susto para todo mundo. Eu liguei para os pais para me certificar de que era real, né, que não era alguém se passando por um agente da Polícia Civil. Os pais falaram, ok, estou na delegacia, estou aguardando. Os 4 alunos saíram dentro de uma viatura da Polícia Civil, da minha escola, para serem ouvidos numa delegacia por cyberbullying. E isso eu estou dizendo, gente, de 2017. Exatamente. 17 e 18. E aí, mais uma vez, não tem o que a escola fazer, nem o que a mãe fazer. Outro dia, aí o aluno falou assim, não, mas se a polícia vier, eu chamo minha mãe. Eu falo, amigo, quantas mães você acha que não tem chorando em porta de cadeia? Eu trabalho com o sistema prisional há um tempo, você disse, isso não é assunto de escola mais de mãe. Se configurar mesmo o crime, isso é assunto do Estado. Então, vai levar se precisar, se tiver todos os meios. Então, né, o aluno pode ser responsabilizado, sim. A escola, né, não é, de um modo geral, a única responsável, mas se comprovar não pode se omitir. Não pode se omitir, né, é assunto do Estado. E a família, mais uma vez, ela também tem limites de atuação. Ela não pode... chegar exigindo todos os tipos de documento, isso se ela não pode chegar fazendo acusações a revelia, eu posso chamar assim, ela tem que agir com prudência, né? Arbitrárias, ela tem que saber como lidar, ela tem que saber como fazer, se for acusações de crimes, serão levadas ao Estado, então tem, né? Ou seja, no primeiro momento cabe à família informar, olha, estou informando o que o meu filho está me dizendo, a partir daí a escola cumpre todo o protocolo. Chegou-se a alguma conclusão ou algo não tão seguro, devolve para a família e a família leva para a justiça caso ela ache que é possível,
Exatamente, é o que eu tenho recomendado às escolas a fazerem, inclusive, colocar em seus PPPs, né, projetos políticos pedagógicos, e em seus manuais um protocolo anti-bullying, que ele tem que agir o anticrimes seria o nome mais adequado, Sim, o anti-infracionais, pensando num gênero e espécie. Exatamente, né, que isso tem que vir por meio de prevenção, ação, para não falar repressão, e controle. Né? Como que funciona? A prevenção, um meio muito efetivo é o ensino do direito. Porque quando os gestores, os professores, os alunos, eles têm noção de que aquilo é o crime, ele vai saber qual é o limite de eu tô te chamando de A escolha está mais consciente. A escolha fica mais consciente. Porque muitas vezes ele tá brincando, ele acha que aquilo tá dentro da esfera, mas às vezes tá brincando, chamando de macaco, aí já tá pisando fora da linha, né? Porque isso é um crime hediondo, inclusive, isso aí não tem isso. Então, quando ele conhece a prevenção, várias formas, uma delas é o ensino do direito. A ação ou repressão, a ação imediata quando reportado. Então a escola chegou lá, tem a denúncia, aconteceu, a escola então vai salvar os vídeos, vai recolher material, vai ouvir as partes, vai colocar tudo isso em seus documentos internos e vai deixar aquilo arquivadinho e reportar à autoridade policial. Tá? E depois disso o controle, começar a analisar dados, ver o que melhorou, o que piorou, quantos tem, quantos não tem. Outro dia uma escola me chamou, ela falou, você pode vir palestrar? Eu falei, mas quantos casos de bullying tem aqui? Ela falou, não, nenhum. Aí eu falei, bom, claramente existe uma subnotificação. O que não existe é um controle. Porque é uma escola que não tem bullying, um hospital que não tem que não tem doente. Exatamente. Falei, tem algo aí que... Então, a gente tem indicado que as escolas façam isso e ajam com rigor para a proteção do adolescente e da criança, que é importante. E, de fato, tem caso que não configura o crime, é uma brincadeira de amigo. Mas quando configura, isso pode ser devastador. Então, tem que ser observado. Proteção dos profissionais, que, como dito aqui, podem responder pelo próprio crime, às vezes crimes graves, e não sabem disso, né? Como eu disse, eu fiz pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais. Não tive nenhuma matéria de direito. Eu também. No meu último período, eu olhei para meus colegas de sala, e eu já era professor de direito há um tempo. Falei, e eu já era professor de escola. Como que elas vão parar na escola sem ter noção disso? Segura na mão de Deus e vai. Pegando um gancho dentro disso, e eu acho que é bom a gente falar, temos um tempinho ainda para isso. Como, né, o que você que está nessa ponta, Juliana, aí eu aqui faço uma consideração final também, quando for o caso, como atentar às famílias, ou qual o papel da família, como, né, orientar, fazer essa orientação, que é onde é a principal ponta da história, né? A gente fala muito isso, que é o vício de casa vai à praça, né? Então, como fazer essa orientação para que a gente consiga reduzir essas situações? O que vocês me falam aí? Essa eu vou jogar para Juliana aí, porque os pais a gente sabe que é um universo complexo. Obrigada. Eu trabalho muito no individual, né, gente? Assim, a escola em que eu trabalho... Você trabalha lindamente no individual, né? Nós temos que... A gente trabalha muito família a família. Por quê? Porque cada contexto é único. O que a gente traz de reflexão para as famílias, o que eu trago sempre, trabalhem com os filhos de vocês a criação de hábito do pensar antes de falar e fazer qualquer coisa. Esse hábito é como escovar dente. Se você não ensina o seu filho com meses, com um dedal, a limpar a gengiva e crescer com esse hábito, ele vai ser um adulto com problema de saúde bucal. Então, o hábito de pensar e não deixar os impulsos, a ansiedade, a inconsequência, né, tomar conta, ele é um hábito treinável. Se eu não fico o tempo inteiro devolvendo para o meu filho, ele continua agindo por impulso. E aí o que na cabecinha dele é uma brincadeira, foi só hoje, eu não faço sempre, ele é meu amigo. Ele começa a tomar outro formato. Então, família a família. A gente trabalha isso, vai desde a prática pedagógica do aluno, quando eu pergunto, seu filho tem hábito de estudos em casa? Ele tem rotina? Ju, ele não tem. Então, se ele não tem um hábito de estudos, talvez ele não tenha um hábito de arrumar a cama, não tenha um hábito de pensar antes de falar, não tenha um hábito de pensar antes de fazer. Então, quando a gente trabalha individualmente, porque o coletivo é o senso comum, são as informações que todo mundo tem, né? Todo pai que deseja ser pai, ele se prepara para isso. Ele tem a preparação financeira, emocional, até dos cursos de trocar fralda, né? E à medida que os filhos vão crescendo, eles vão buscando outros apoios. Leitura, um Instagram, né, um amigo. Então, a gente vai buscando informações a cada fase. Esse é o todo. Esse é para todo mundo que escolhe ser pai.
E não me compete como escola ensinar um pai a ser pai, porque é a escolha dele. Mas a partir do momento que as fases vão mudando e que ele vai trazendo para mim essa parceria, porque eu agradeço muito aos pais todo ano, assim, essa época já é uma época que eu fico com o coração muito quentinho, porque os pais falam, Ju, eu tô passando só para agradecer a parceria, o cuidado, o limite, né, o carinho. E eu falo, eu que agradeço a confiança e a parceria de volta. Porque confiar o meu bem mais precioso a uma outra pessoa tem que ser alguém que eu literalmente elejo, né? Então, e aí eu me sinto à vontade para trabalhar individualmente. Ou seja, essas famílias criaram este plano de ser pai e mãe há anos atrás. Eu trabalho ali com a partir de 13, 14 anos também. E agora me deram o prazer de participar desse percurso, dessa história. Então, eu entro com aquilo que me cabe, que é a reflexão. Sempre, gente, escolha e consequência é para a vida. Pensar antes de falar e fazer qualquer coisa é a premissa para um bom relacionamento humano com meu marido, com meu chefe, com meu colega de sala, com meu vizinho, né, com a caixa do supermercado. Então, pensar antes de falar e fazer qualquer coisa, se eu puder resumir, né, em uma expressão, o que eu acho que pode fazer um pai modificar a vida de um filho e evitar que o Lucas precise entrar na vida dele como advogado, é exatamente a noção de consequência. E partindo do pressuposto que se eu não sei qual é a consequência daquilo, eu não faço. Ninguém atravessa a rua no escuro. A gente faz as coisas quando a gente tem segurança. E o atravessar a rua é um bom exemplo, né? Eu olho para um lado, eu olho para o outro, exatamente os 5 minutos que eu preciso, ou 5 segundos antes de falar e fazer qualquer coisa. O medo, ele é importante porque ele te dá prudência, mas ele te traz segurança, né? O sentimento contínuo ao medo é a segurança. Então, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu estou segura, eu atravesso. Eu estou numa situação onde eu ouvi algo que me feriu. Eu penso 5 segundos em como responder aquilo de maneira que eu também não me comprometo. Então, se as famílias puderem repensar, os educadores e agora os próprios adolescentes, que vocês, como o Lucas disse, são responsáveis por aquilo que fazem e falam, criem o hábito de pensar antes. Não deixem para pensar depois, porque pode ser tarde demais. Eu, de um outro lado, né, a Juliana trabalha com crianças, adolescentes e uma educadora. Tem um lado que olha o carinho e o cuidado. Para mim, não, o meu é o contrário. Quando cruza a linha de cá, o amor já acabou. É porque o leite já derramou, ninguém procura um escritório de advocacia. Por prevenção. Não, infelizmente isso não acontece. Então é importante eu dizer, tudo que eu vou dizer agora parte dessa premissa, de quando chegou aqui já chegou o problema e às vezes grave. Quem nunca teve convívio com crime, não é desse meio, fala, não, tá exagerando. Não, existem coisas graves. Então, eu acho que o pai ele tem que deixar de lado 3 quesitos aqui, emoção, técnica e clareza. Primeiro sobre emoção. Quando chega uma coisa do filho dele para ele tentar se isentar disso o máximo possível, porque senão ele toma partido. E uma coisa que a vida no direito me entendeu, são 14 anos aí como advogado, é que é sempre importante ouvir 2 lados. Sempre. Às vezes você ouve uma pessoa, Sempre. Você tem tanto caso para contar, não seria nem lugar nem a hora, mas às vezes você ouve uma pessoa... Acho que a gente vai ter que abrir o 2, hein? 2. Eu ouço a pessoa, você sai dali tão convicto. Eu no início de carreira, eu saí até com raiva da outra pessoa. Aí na hora que Até você vai ouvir a outra pessoa, a conversa muda. Por isso que a Sueli pontuou a questão do contexto. Contexto. E aqui eu tô pensando em crimes, né? A pessoa acusa, na hora que vai ver o que ela fez estou pensando em um caso específico, é terrível, mas põe terrível nisso. Não é? E, enfim, primeiro ouvir com calma, chegar com calma na escola antes de cuspir os marimbondos, procurar ouvir o que aconteceu, ter calma, agir com técnica, esse é o segundo ponto. Né? Primeiro, é crime mesmo, seu filho é uma vítima, então faça certinho. Antes de você cometer outro crime, sair ofendendo todo mundo sem ter certeza, faça certinho, faça a ocorrência, reporte à escola, ou né, vá ao Ministério Público, à primeira escola. Terceiro, entender, né, infelizmente, mais uma vez, quando chegou em mim, o leite já derramou, que nem sempre o seu filho tá certo. Nem sempre. Às vezes... E as leituras humanas, elas são muito peculiares, né? Eu faço das minhas palavras as palavras do Lucas, porque eu sou apedrejada, né? Então, entendam, família.
famílias, né? Se A ajuiza, escola né? é Lá se parceria. ajuiza. Quem dera. Conciliação. Escola é parceria, né? A gente divide o bem mais precioso aí de uma família, que são esses filhos. Então, nós somos parceiros, a gente dialoga, a gente comunica, e a gente chega nesse consenso que o Lucas está falando. É claro que no primeiro momento eu tenho um acolhimento da emoção do pai, mas a minha conversa ela é nesse sentido. Vamos, acalmou, respirou, então vamos para a parte prática. Me conta nomes, datas, onde que aconteceu, o que foi dito, e nós vamos buscar esclarecer esses fatos. Essa parceria ela tem que existir. Show de bola. Sueli, quer fazer alguma consideração? Não, então, assim, o Lucas falou que eu queria falar em termos desse próprio contexto, né? Porque quando chega esse pai, às vezes muito aflito, né? Que é uma aflição, né? E que ela é lícita, né, Sueli? É Ela lícita, pai. é legítima, Sim. né? Mas, assim, eu falo, vamos ver os dois lados, né? Então, assim, sempre... tá, constatou-se que o outro realmente teve essa intenção, essa má intenção. Ok, vamos lá para as medidas legais, vamos chegar com a escola, vamos trabalhar, vamos ver o que a escola tem a dizer sobre isso. Mas é sempre isso, a gente sempre ouviu os dois lados, porque às vezes a percepção do adolescente, desse jovem, às vezes é uma percepção idônea, ele ficou realmente... Sim. Mas a gente não vê, olha, você também brincou assim, você deu margem para outras Ação questões. e reação, né? Eu acho que a gente está falando a mesma linguagem, é isso. Eu sempre ouço os dois lados. Show né? de bola, show de bola. Para encerrar, né? Antes de agradecer vocês, mas eu vou fazer um paralelo que eu acho que tem a ver com a situação quando a gente falou dessa questão de família. Teve um caso na seleção francesa que um jogador, e é um caso de sala de aula, de 5ª série. Os jogadores saíram após algum jogo aí e tal, e um filmou o outro cara pegando uma mulher lá. E aí depois começou a chantagear o coleguinha, né? Tipo, se você não fizer isso daqui, eu vou postar na internet, sua esposa vai saber e tal. Por que eu estou citando esse caso? Primeiro que é uma coisa que a gente sabe sobre bullying na escola, os adolescentes, nós, enquanto adolescentes, temos totais condição de fazer. Uhum. É uma coisa que acontece muito. Mas o que acontece, onde eu quero chegar aqui na questão do pai? Esses jogadores, essas pessoas envolvidas, eu poderia citar outros exemplos dentro do futebol, mas esse seria muito bom. Por quê? Ele não deixa o cara que fez a filmagem, que foi sacana ali com o colega dele, ele não deixa de ser o filho da mãe dele. Ele não deixa de ser um bom filho, talvez. Ele não deixa de ser um bom profissional lá no time que ele jogava. Ele não deixa de ser um bom pai. Ele não deixa de representar, talvez com excelência, o papel social que ele ali se habilita a fazer. E o que o pai faz geralmente? Quando se trata do filho dele fazendo isso. Mas meu filho é ótimo, ele ajuda a senhora a atravessar a rua e tá. E aí eu entendi quando você falou dessa separação da emoção. Que é mais ou menos isso, né? Conseguir entender que qualquer criminoso da história do Brasil, qualquer caso desses mais terríveis que a gente ouviu, essa pessoa vai ter um lado ali que vai performar muito bem e até humano, vamos dizer assim, uma coisa não empática, exclui a outra, exatamente. Né? E o pai, quando chega para você, mas Pedrinho jamais isso e tal, mas não, Pedrinho pode fazer também. Até porque o seu filho e meu aluno são papéis diferentes. Por isso essa necessidade, isso eu estou contextualizando tudo que a gente debateu ali, de ouvir os dois lados primeiro, Sim. entender o que está acontecendo, entender qual que é a perspectiva de Pedro, de João, de Lucas, de todos envolvidos em qualquer questão aí, para daí tomar um segundo passo. E a gente volta para o principal, que é, né, o nosso ano foi todo debatido em cima disso, né, Sueli? A orientação. A orientação. E é muito legal, e até parabenizando já o seu trabalho, Lucas, porque quando se trata de adolescentes, principalmente, né, é uma questão muito delicada ainda falar do direito. É muito pesado. A gente tocou em assuntos pesados aqui, como você prometeu muito bem, mas que são necessários. Que são assuntos, né, que eles ali na adolescência já começam a explorar um universo, né, e olham muito para o adulto e querem reproduzir, muitas vezes, e aí E eles são seletivos nessa escolha, né, Etienne? Eu quero reproduzir aquilo que me interessa, e eles geralmente, esquecem do o zoar, às vezes, é legal. É legal, eu tenho uma amiga que a gente zoa o tempo inteiro com brincadeira, com nome, apelido e tal, que pensa na situação assim e casa. Aquilo que a gente falou no início, o Chico Anísio hoje não seria humorista.
né? O Tom Cavalcante não seria tão humorista. Por quê? Porque pegam ali, às vezes, uma brincadeira, mas que a gente precisa ter essa ideia de contexto, essa ideia de espaço, e aí tudo que a gente pode falar, eu acho que a palavra que sobressai muito é a empatia com o outro. Isso não me afeta, mas afeta o outro de uma certa forma, então eu preciso tomar cuidado com isso. Então, gente, muito obrigado, né, Juliana? Muito obrigado mais uma vez. Eu acho que poderia passar um podcast aqui só te agradecendo, né, pelo nosso trabalho. Lucas, que prazer te conhecer, parabéns, né? E que legal a sua história, que legal o seu passo de transformação e hoje ser um agente de influência social dentro de algo que já foi uma demanda sua. Sueli, eu não preciso, né, fazer nenhuma consideração que nossa parceria já diz. E famílias, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo interesse em nos ouvir, e eu espero muito que a gente tenha conseguido colaborar com você, com a sua criação, com a sua educação dentro de casa, que é uma coisa que eu sempre falo. Eu quero dar uma educação de qualidade para o meu filho. A educação é sua, não é da escola, não é do coordenador, não é do professor. O professor é uma parte dentro do seu trabalho, dos seus valores, da sua convicção. Então é isso daí. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho. Até o próximo Fora da Curva. Tchau, tchau.